ficava muito claro, o objetivo é o objetivo daquele capítulo. A gente ficava, encapsulava o conjunto das contribuições de forma muito específica. Tá certo? Então, era isso que eu estava imaginando. Pode ser assim? Pode. Então, pode. Então, água verde. Água verde, o que é que eu estava imaginando que a gente podia fazer? Era o seguinte, desce só um pouquinho aqui. Eu já listei aqui alguns artigos, na realidade, quais são os pontos que eu avaliava que a gente poderia fazer. Alguns desses aqui vão cortar e algumas coisas vão acrescentar. E eu não botei ainda na sequência lógica total, foi só no brainstorm, certo? Então, o que é que eu estava imaginando? Eu vou ler os capítulos todos, aí depois a gente volta de um por um para... Eu já vou dizendo até quem é que eu acho que é o responsável nessa linha aqui, mas vamos lá. Nexus, conceito, certo? Que eu acho que é um pouco essa discussão que o Vitor trouxe hoje. Tem mais alguns quadrozinhos que a gente andou fazendo, que achava que a gente tinha que fazer o primeiro capítulo explicando como é que é esse conceito de Nexus. E no nosso caso específico, o conceito de Nexus do projeto, onde a gente vai sair com o Nexus água verde e o Nexus água azul. Né? Eu acho que esse capítulo, o Vitor, eu, Samília, a gente podia fazer uma minuta e depois disso a gente passava para o restante dos colegas para operacionalizar, ver se está tudo certo, o que é que muda, esse tipo de coisa. Depois disso a gente vai ter o Assad já mostrou hoje a outra definição. Eu estou achando que a gente não deve usar nesse projeto mais CMIP 5. Nós vamos fazer esse projeto todo ele. Só vamos admitir dados com o CMIP 6 ou o Cortex. Tá certo? Então, que aí vai ser ou o modelo regional ou o CMIP 6, de preferência o CMIP 6, porque isso não só gera publicação, como gera impacto na comunidade, dizendo o que a gente está fazendo. Ninguém vai dizer, como é que ficaria se fosse o CMIP 6? Então, a gente já pula essa fase do processo. Então, tudo que vai ser feito seria CMIP 6 e Cortex. Aí, nesse caso aqui, teria um artigo, um capítulo, um ponto, seria os campos de precipitação e temperatura no Nordeste do século XX, o observado. É um pouco o que o Assad mostrou para o RAD, né? Mostrar para o conjunto dos modelos que a gente vai estar utilizando. Faz o do século XXI e faz aquela análise do clima, de índice de aridez, o balanço do Tortuate aí, tá certo? Que é muito tranquilinho. Aí com isso aqui a gente tem, digamos assim, uma primeira visão da região como um todo, né? Acho até que isso aqui podia ficar com o Cleiton para fazer esses três. Aí depois análise de séries temporais de vazões do século XX, que aí nesse caso aqui, Disseu tem coisa, Renan, Larissa e a gente também temos coisa para fazer. Esse capítulo aqui a gente vê se fica um capítulo ou se tem o 5A e o 5B, tá certo? Puxando, só que no Disseu eu estou vendo mais para frente o outro, mas tem o 5A e 5B aqui, talvez puxado pelo grupo do Disseu, né? E outro puxado aqui talvez pelo nosso grupo. Se der para ajudar, melhor. Aí depois tem o modelo hidrológico dos postos do século XX, que aí seria o Disseu. Aí nesse caso aqui, a gente pode fazer o que você já fez, Disseu, colocar já aqui, certo? E não precisa nem talvez nessa primeira rodada fazer essa modelagem do uso do solo, que eu deixei mais para baixo, Aqui é mais para explicar como é que o modelo opera, os resultados que você já teria. Aí depois, modelo hidrológico de incerteza no século XX, que seria o nosso grupo aqui. Aí seria, eu acho que eu, o Renan, o Alisson, o João Deon, porque como eles dois estão bem carregados, eu já ia talvez transferir daqui um pouco para o João Deon, e o Vitor também vai ter interesse nisso, tá certo? Então, porque ele vai precisar usar isso de forma mais direta, então também entraria nesse aqui, mas né, nós sim, cuidaríamos desse aqui da incerteza do século XX. Aí depois tem a análise do uso do solo, evolução temporal, que aí eu acho que aí Iana, Assad, alguém mais, vocês cuidariam disso? Análise da mudança do uso do solo, de mudança do uso do solo, também vocês fariam isso, tá certo? E seria como se deu a mudança, esse tipo de coisa. Então, um é o estado atual e outro é a ideia da dinâmica, da mudança do
uso do solo. Eu acho que caberiam até 2 itens para isso. Aí o 10º seria modelo hidrológico, calibrado para diferentes usos do solo e ocupação do solo. Aqui o modelo hidrológico concentrado, certo? Aí nesse caso aqui, aí a gente vai ter 2 saídas aqui. Uma possibilidade, eu acho que esse aqui, Disseu, você precisar de ajuda, eu acho que é muito mais você do que a gente. Por quê? Eu estava pensando como fazer isso. Porque o que a gente vai fazer no nosso caso aqui, nosso objetivo é alimentar o modelo do Vitor. Para alimentar o modelo do Vitor, nós vamos fazer os modelos hidrológicos para as bacias hidrográficas, dos reservatórios. Para fazer das bacias hidrográficas reservatórios, nossa vida fica mais fácil se a gente usar as séries temporais da ONS. As séries temporais da ONS, elas removeram o antropismo, tá certo? Então elas são séries naturalizadas. Como são séries naturalizadas, a gente vai pegar o sinal de uso do solo tão bom, certo? Então, no nosso lado de análise de certeza, a gente pode até fazer uma calibração para ver o que foi que aconteceu, mas a gente vai passar como tábua rasa. Quem vai conseguir capturar essa mudança vão ser os modelos de postos que o Disseu desenvolveu. Então eu acho que isso aqui, Disseu, esse aqui, o 10, está mais com você do que com a gente, tá certo? A gente pode ajudar também, eu estou muito curioso para ver, tá certo? Todos nós aqui ficamos assim, se precisar de qualquer ajuda, nos diga que a gente alguma ajuda operacional. Aí a gente assume a parte operacional, mas a liderança é sua. Aí a gente vê quem é que se anima aqui a fazer isso, né? Aí depois, a análise de desempenho dos modelos do CELIP 6, tem a metodologia antiga, que já vem da tese lá da Ivone e tal, que a gente pode aplicar. Eu acho que isso aqui podia ficar comigo também. Que a gente pode, o João Deon pode ficar tomando de conta disso, que vai fazer algumas mudanças. Então, acho que a gente podia trabalhar no 11 o João. Análise de desempenho dos modelos do Cordex também, certo? O João podia ver isso aí. Acho que, Suliano, você está nesse século 21. Aí aqui, Vitor. Essa análise da produtividade aqui, eu estou achando que tem que ver. Eu acho que é uma SAD. Possivelmente a gente pode até dar uma ajuda nisso aqui, mas acho que é uma SAD. Esse aqui a gente faz... Aí aqui vai depender só da saída do SWAT. Aí é tranquilo. É tranquilo. É difícil. Acho que é contigo. Aí pronto. Aí depois entra aqui Stoessio. Sobe um pouquinho, Renan, por favor. Aí pronto. Aí Stoessio entra na análise de emissões atuais dos CO2. O outro, esse aqui eu deixei, porque se o Clayton tiver feito algum tipo de modelagem distribuída para algum tipo de área, a gente absorveria o artigo de modelagem distribuída que ele porventura tenha feito. Aí entra aqui o Stoessio na análise de emissões de CO2 para o século XXI. E aí, desses dois, que eu localizei inicialmente, depois a gente pode ver se tem mais. Eu acho que esse 30 aí ele poderia entrar junto com o 31, porque a minha ideia, sabe, assim, se das opções de migração, você tem esse cenário de mais emissões. Separar, ou então ele viria depois, né? Assim, mas pode ser. Poderia depender da outra. Pronto. Mas a gente decide como fazer, talvez por esse aqui eu acho que entra um pouco de política pública, talvez. Né? Em discussão de. Hoje teria que ser assim, tarará, além de manter, mas vocês sabem, pode ser até mais do que. E depois, que também entraria lá antes, até desse aqui, que foi no brainstorm, né, é o modelo de conversão de uso da terra para análise de emissões de CO2, que não necessariamente tem a mesma lógica lá daquelas conversões que estão acontecendo agora, porque você vai poder ter cenário. Né, assim, se sai do. A primeira delas é a seguinte, essa cadê o novo. Podemos dizer o seguinte, porque aqui tem duas informações. Quais são as duas informações que estão aqui, que é isso que eu quero bater o martelo. Primeira informação que tem, que esse é o conteúdo que a gente vai entregar. Certo? Segunda informação que tem uma divisão de tarefas que está embutida, e a gente atomizou as tarefas em função dos diferentes grupos que estão confluindo para o nosso projeto. Não é isso? Então, está batido o martelo nisso? Na divisão de tarefas e nesse conteúdo inicial? Pode ampliar, mas não pode mais reduzir. Bom, para mim é sempre um prazer poder voltar ou poder trabalhar com o pessoal aqui do Ceará, principalmente da Universidade Federal do Ceará,
porque além de ser um grupo muito legal, muito interessante, de uma robustez científica invejável, me traz lembranças de longa data, né? Eu comecei a minha vida profissional aqui no Ceará. Em 1977, eu já estou indo para 40 anos de formado praticamente. Meu primeiro estágio profissional foi no perímetro irrigado de Morada Nova. Então ali no Vale do Banabuiú, onde estavam sendo formados então os irrigantes, e eu sou engenheiro agrícola e a minha missão era acompanhar então o funcionamento da distribuição de água e ajudar na seleção dos irrigantes. E era uma coisa, além de já poder ajudar a trabalhar num problema seríssimo, que eu fui tomar conhecimento disso aqui, que era como fazer a recuperação de solos salinizados. Os solos eram salinizados por conta da alta evaporação que acontecia na época e da água que vinha com esses sais colocados nela. Eu vinha de Viçosa, Minas Gerais, jamais tinha tido contato com esse tipo de realidade. Para mim foi primeiro, uma surpresa ver e conhecer outra realidade do Brasil, diferente daquela que eu conhecia lá, e ter contato então com esses projetos de assentamento de pequenos produtores irrigantes. Muitas coisas me chamaram a atenção. Naquela época, na seleção dos irrigantes, no interior do Ceará, onde a gente tinha no Brasil, né, um índice de analfabetismo relativamente importante, o Mobral, não sei se as pessoas lembram do Mobral, era uma ação importante que tinha que ser feita, alguns critérios para selecionar os irrigantes eram exigidos. Tinha que saber ler, tinha que saber escrever e tinha que ter todos os dentes. Eu fiquei surpreso com aquilo, mas por que é que eu vou selecionar uma pessoa para fazer irrigação e um dos critérios é ter todos os dentes, saber ler, saber escrever? No interior do Ceará, um estado, como vários do Brasil, que tinha sim os seus pequenos produtores que não sabiam ler, não sabiam escrever, tinham problema de analfabetismo e que de um momento deixavam de ser pequenos produtores rurais, sobreviventes daquilo que a gente chamava e chama hoje, até hoje, de seca. Isso vem desde a época do Império, né? E de repente eles viravam irrigantes, trabalhando com uma tecnologia mais moderna, uma tecnologia que exigia um certo conhecimento. Então isso para mim foi um negócio super interessante, viver essa realidade, conhecer essa realidade, poder trocar ideias com as pessoas. Foi aqui que eu tive o prazer de conhecer a siriguela e foi aqui que eu aprendi que a siriguela tem uma resiliência enorme e é uma das poucas frutas que nós temos hoje no Brasil capaz de suportar o aquecimento global. A siriguela, o umbu, o cajamanga, e ninguém dá bola para isso. Então, quer dizer, quando eu estou lá no sul, no sudeste, conversando sobre isso, as pessoas falam, não, o Nordeste não tem jeito, é hotspot. Eu falo, não, o jeito para o aquecimento global no Brasil vai vir do Nordeste, não vem daqui. Então, é um prazer para mim enorme voltar e poder trabalhar com o pessoal. Eu trabalho muito com o pessoal aqui do Ceará, da FUNSEMI, que eu tenho um respeito enorme pela FUNSEMI, a seriedade com que a FUNSEMI trata as questões climáticas. Pernambuco, a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade de Campina Grande, também alguns contratos com a Universidade de João Pessoa. Nós pudemos, no passado, uns 20 anos atrás, poder implementar o zoneamento agrícola de risco climático com o apoio desse pessoal. Foi um trabalho muito sério e em alguns momentos, pelo menos em um ano, logo no início do governo Lula, em 2003, a gente lançou o Plano Agrícola aqui em Fortaleza, discutindo o zoneamento agrícola de risco climático por meio do MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário. Muito debate, muita conversa, muita discussão, muita interação entre as pessoas que concordavam. Naquela época a gente podia discordar, hoje parece que a gente não pode discordar muito não, mas naquela época a gente podia discordar e ter um embate técnico-científico de alto nível com todos os pesquisadores, com todos os produtores, todos os prefeitos. É uma coisa, eu tenho boas lembranças e acho que essas boas lembranças e esse conhecimento que eu tive aqui no início da minha carreira, com 18 anos, 19 anos de idade, eu tinha 19 anos de idade, é que me ajudaram na minha formação e me levaram um pouco até a sensibilidade de ver o Brasil com outros olhos. Não aquele olho assim, não, o bom mesmo é o que está aqui no sul, o bom mesmo é o que nós temos aqui. Aprendi e continuo aprendendo muito
com a região Nordeste. O meu nome é Eduardo Assad, sou pesquisador da Embrapa em Campinas, trabalho há bastante tempo com mudanças climáticas e agricultura e a gente faz parte desse projeto buscando verificar a relação entre a segurança hídrica, segurança alimentar e segurança energética. Na verdade, a proposta principal é fazer um diagnóstico, depois os estudos de vulnerabilidade e apresentar propostas de mitigação e possíveis soluções para o que vem pela frente aí na região do Vale do São Francisco, em termos de água para abastecimento humano, água para agricultura, água para energia, soluções alternativas para energia, que hoje não são nem mais soluções alternativas, já existem aí, já fazem parte da matriz energética nacional, e de que maneira nós podemos, olhando para o futuro e vendo o que vem pela frente com relação ao aquecimento global, apresentar possíveis opções de produção e de aumento de renda para a população da bacia estendida do Vale do Rio São Francisco. Esse projeto está na sua fase inicial, nós estamos fazendo então os levantamentos preliminares dos dados que foram levantados. A partir de agora, a gente começa a buscar uma interação maior entre todas as informações, para buscar dar mais robustez científica às propostas que vão surgir no ano que vem e no próximo ano, de maneira que a gente tenha mais firmeza e menos incerteza nas soluções que serão apresentadas no futuro próximo. Meu nome é Estorésio Maia, sou professor do Instituto Federal de Alagoas, no campus Marechal Deodoro. A minha contribuição no projeto do SOACIS é dentro do componente de segurança alimentar, e uma parte relacionada às estimativas de emissões de gás do efeito estufa. Então, em relação à segurança alimentar, a ideia é levantar uma série de indicadores, né, da segurança alimentar para a bacia do São Francisco, bacia estendida. Então, dados de produtividade, produção, a relação da produção versus demanda de alimentos, enfim, alguns custos de produção. Então, fazer uma análise qualitativa desses indicativos, esses indicadores, e tem uma segunda parte que é a estimativa de gases de emissões de efeito estufa, né, no setor de agropecuária, e carbono do solo, né, tanto as estimativas das emissões atuais, né, ou seja, do período de 2005 até 2017, quando a gente tem dados disponíveis, para a gente ter esse panorama, também para o carbono do solo, e, enfim, e depois, mais à frente, poder associar isso a cenários, né, opções de mitigação e adaptação. Isso é outra parte do projeto, né, ver que medidas, né, agrícolas, que sistemas agrícolas podem ser adotados para mitigar as emissões de gases de efeito estufa, né, e ter uma agricultura sustentável, contribuindo para a segurança alimentar. Depois que a gente definir esses cenários, a gente vai também fazer as estimativas de emissões de gases de efeito estufa para esses diferentes cenários de adaptação e mitigação principalmente. Então, a gente vai atuar aí nessas diferentes áreas no projeto. Meu nome é Iana Rufino, eu sou professora e pesquisadora da Universidade Federal de Campina Grande. Eu sou pesquisadora no projeto Nexus, principalmente na componente de segurança hídrica. O nosso grupo ele tem tentado contribuir com estudos de dinâmica espacial do uso do solo, dinâmica espacial e temporal do uso do solo, de como essas mudanças ao longo do tempo, da forma como o uso do solo varia, podem interferir e podem impactar nas vazões das bacias após o processo de transposição e ao longo do tempo. Nosso intuito é contribuir com a obtenção de dados e aquisição de dados através de produtos de sensoramento remoto e entender um pouco essa dinâmica espaço-temporal que tanto interfere na hidrologia das bacias e, por fim, na segurança hídrica como um todo. Também tentamos contribuir com estudos de segurança hídrica na escala da cidade, haja visto que Campina Grande é uma dessas cidades a primeira cidade a receber a contribuição das águas do São Francisco após a transposição e tem enfrentado todas essa problemática da segurança e da insegurança hídrica diante de períodos de escassez. Sou John Cunha, professor e pesquisador da Universidade Federal de Campina Grande, campus do CDSA, né, do Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido.
Estou trabalhando no projeto Nexus, um projeto que tem uma componente interdisciplinar, né? Vários pesquisadores de diferentes áreas trabalhando para solucionar os problemas relacionados à garantia alimentar, energética e hídrica. Estou ligado mais à parte de sensoramento remoto, avaliando as alterações que ocorrem na cobertura vegetal, né? Sabendo que as áreas de solo desnudos, né, são as que mais susceptíveis à perda de produtividade e redução da capacidade de fornecimento de alimentos, né, e com impactos sérios no abastecimento nas cidades e nas reservas de energia. Meu nome é Renan Rocha. Esses dias em Fortaleza, de 4 a 5 de junho, a gente teve uma reunião geral do Projeto Nexus, que envolveu as universidades participantes, o UNB, o FCG e também o pessoal da Embrapa, que está fazendo trabalho junto com a gente. Essa reunião foi para definir diversos pontos e também falar sobre discutir, organizar as pautas. Assim, organizar a agenda de pesquisa, definir as próximas atividades, porque o Nexus é um projeto bem complexo, que envolve múltiplos aspectos da segurança hídrica, alimentar e energética. Então, envolve muitas universidades, porque exige diversas formações para poder conseguir contemplar tudo que precisa para o projeto. Então, diante dessa dificuldade tamanha, a gente precisa ter essas reuniões de vez em quando para poder conseguir organizar, deixar todo mundo no mesmo patamar, todo mundo trabalhando junto para poder conseguir chegar num final com o resultado que a gente espera. Que o projeto é muito importante, a gente espera que tenha um impacto muito bom, de certa forma, no Brasil todo, mas principalmente na bacia de estudo, que é a bacia do Rio São Francisco estendida. Então, nossa expectativa para o projeto é muito boa. Boa tarde, meu nome é Igor, eu sou aluno de mestrado da Universidade Federal de Campina Grande e irei trabalhar no Nexus juntamente com a professora Iana na parte de análise da mudança de uso do solo e analisar todas as dinâmicas que ocorrem em toda a bacia estendida do São Francisco, desde 1985 até o ano de 2017, levando em conta diversas séries e bases de dados que nós já possuímos, dentre outros aspectos. Meu nome é Vanessa, eu sou especialista em geoprocessamento. Eu estou alocada dentro da Embrapa Informática e o meu apoio no projeto é na área de geoprocessamento. Eu vou trabalhar com dados de climatologia e de evolução de uso do solo. As variáveis de uso do solo englobam várias classes, desde água, vegetação, área edificada, antropismo, agricultura, pastagem, e são dados retirados do projeto MAP Biomas, que tem a evolução do uso do solo na bacia do São Francisco desde 85 até os dias atuais. Nós também estamos trabalhando com dados de evolução climatológica dentro da bacia. Temos dados desde a década de 80 até 2040. E para todos esses pontos, as estações climatológicas, nós temos o balanço hídrico. E temos também várias informações, a evapotranspiração, dados de chuva, de temperatura, de déficit hídrico. Eu sou José Rui, sou da Embrapa de Campinas e estou participando desse projeto Nexus, principalmente para estudar o relacionamento entre as diversas variáveis desses 3 grandes eixos que fazem parte do projeto, que é alimento, energia e água. A importância dessa relação entre essas variáveis é que vai nos permitir que a gente consiga descobrir, estudar, modelar as incertezas, modelar o risco de todo esse relacionamento entre essas variáveis, vai nos permitir modelar incertezas, como disse, permite otimização e previsão. Com isso, a gente espera, então, conseguir, no final, montar sistemas de equações, sistemas de informações que nos dê os melhores cenários atuais e previsão de cenários que não estão definidos no projeto.